Prezado telespectador, queremos dizer-lhe que este é o programa Assim Está Escrito, apresentado pelo pastor Timofei Diakov e gravado pelo pastor Wagner Antônio de Araújo, a quem muito agradecemos. O assunto que nós queremos abordar hoje é a pureza de vida. Nós vimos na mensagem anterior o surgimento do mal que veio macular o homem, que veio trazer destruição, que veio trazer morte, tristeza, impureza, imoralidade. Mas queremos falar agora sobre a pureza. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, conforme escreve Mateus capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você gostaria de ver a Deus? Você pode ver, não aqui na terra, mas depois que você deixar esta vida, você poderá partir para ter um encontro com aquele que o criou, aquele que lhe deu a existência, lhe deu a vida, e imprimiu em você o caráter divino. O apóstolo Pedro diz isso, que Deus nos fez participantes de sua natureza divina. Isso acontece quando o homem alcança a purificação, ou antes. A purificação vem por causa dessa divinização, se podemos chamar. Porque Pedro diz que o homem foi participante da natureza divina. Mas temos outra passagem, que se encontra aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ele fala sobre a santificação. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, não há outro meio de você ver o Senhor, senão pela purificação, e aqui diz mais forte, pela santificação. Deus, quando criou o homem, criou também santo. O ser santo, moral e justo. São três atributos de Deus, que Deus colocou no homem. Então o homem pode, com a ajuda de Deus, com a conversão, recebendo Jesus, o homem partiu então para a santificação, para a pureza. Mas o que é que nos purifica? O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, coisa que desapareceu, o homem ter comunhão com o seu semelhante. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há perdão de Deus, não há purificação. Então, pelo sangue de Jesus, porque tudo que se praticava na religião judaica era na base de sangue. Matavam o cordeiro, derramavam o sangue para simbolizar que no futuro longínquo surgiria o Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que traria purificação do homem. Então, os dias se passaram e, de repente, surge no mundo alguém pregando, ensinando e dirigindo-se até a pessoa de João Batista. João Batista, ao vê-lo, diz para os seus discípulos, os discípulos de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do mundo é o pecado que está dentro dele. Cada ser humano traz o pecado
original na sua alma. E o pecado é o que estorva, que impede de o homem poder praticar o bem. Deus quer libertá-lo desse mal, dessa coisa ruim que o homem herdou por causa de sua desobediência. Então diz o João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que era Jesus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus tirar o pecado da sua vida, então você terá condições de viver na presença de Deus. E vai caminhando, lendo a Bíblia, orando, lutando contra o mal que vai te assediar todos os dias. Satanás não desiste, ele é persistente. Existia um pastor chamado Antônio Ernesto, e tinha sua esposa, que ele chamava de Lica. Dona Lica era uma senhora muito importante na vida do pastor, porque ela via virtudes em todas as pessoas. Ele um dia falou assim: ô bem, mas você vê virtude em todo mundo? E pergunta a você vê em Satanás alguma virtude? Ela parou, pensou e disse: vejo. Satanás tem uma grande virtude. Qual é? Da persistência. Ele é persistente. Nós temos que aprender a ser persistentes em lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mal, e buscar a presença de Deus. Muitas vezes buscamos, como a resposta não vem como nós esperávamos, então nos desanimamos, perdemos logo o ânimo, e Satanás então fica se regozijando, porque está vencendo mais um, está levando para o seu reino. Nós precisamos aprender a ser persistentes no bem, na luta contra o mal. Deus deu para o homem sabedoria, deu-lhe inteligência. O homem tem entendimento, porque Deus criou o homem assim. O homem se parece com Deus, ou melhor dizendo, se parecia. Hoje, muita coisa o homem perdeu. A santidade, perdeu o ânimo, coragem, mas tem que recobrar tudo, porque Jesus veio para isto, para fazer com que o homem volte ao tempo primitivo, volte a viver com Deus, fazer como Enoque. Enoque viveu 300 anos, andou com Deus todo esse tempo. Ele amava tanto a Deus, vivia tanto na presença de Deus, que Deus resolveu levá-lo para o céu. Certamente lá ele seria muito útil. Ele foi embora para o céu, com o corpo e tudo. Como é possível isso? Não me pergunto, porque não sei. Mas isso é uma coisa que Deus pode. Se Deus fez isso, porque para Ele, para Deus é possível. Então, você tem que aprender a resistir ao diabo, como diz Pedro o apóstolo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo não aguenta a resistência do homem sincero. Resista, ore, clame a Deus. Ele vai se afastar de você, mas ele vai passar um certo tempo, vai voltar. Porque ele não cansa de insistir. Como eu disse, ele é persistente, insistente, ele faz tudo. Mas Deus quer no homem, quer recobrar no homem aquilo que o homem perdeu. Por que hoje nós temos dificuldade de aprender o bem? A criança já nasce com pendouros para o mal. A primeira coisa que ela faz é gritar, se espernear. Lá no berço, pequenino ainda, um ser mal chegou ao mundo, já tem dentro de si o mal. Quando cresce, encontra um amiguinho seu, mostra a língua para ele, insulta, empurra, aprende com facilidade dizer palavras feias.
E para aprender coisa boa é tão difícil. Mas persista também nisto, ensinando ao seu filho os bons costumes, as boas palavras. Faz o seu filho conhecer Deus, porque se você não ensinar, você vai responder perante Deus por não ter dado instrução, aquela vida preciosa que o Senhor colocou à sua disposição. Os impuros não vão herdar o reino de Deus. Por isso, segui a santificação. Por isso, diz Deus, felizes, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, como será glorioso quando a gente chega lá no céu. A primeira pessoa que eu quero abraçar lá chegando é Jesus. Eu quero abraçá-lo, beijá-lo e dizer: Jesus, obrigado, Senhor, porque tu morreste por mim. O teu sangue me purificou, me deu condições de eu vir morar nessa cidade que o Senhor preparou para mim e para todos aqueles que querem. Vou fazer isto. Depois eu vou dar um abraço no meu pai, que também me deu instruções, na minha tia e nas pessoas que me ensinaram a palavra na escola bíblica dominical. Nós precisamos combater o mal. Precisamos lutar contra o mal. É difícil, é uma luta, mas é possível. O que a Bíblia ensina, tudo que ela ensina, é possível praticar. Por isso, siga a Bíblia. Creia nas suas palavras. Seja um homem parecido com Deus. Certo dia, um homem chamado Sadhu Sundar Singh foi à casa do pastor e perguntou-lhe, veio a empregada para atendê-lo. Ele disse: o pastor está em casa? Ela disse: mas quem quer falar com ele? Diga-lhe que Sadhu Sundar Singh quer falar com ele. Ela correu lá, mas esqueceu do nome. Lá tem um homem que quer falar com o senhor. Como é o nome dele? Eu não sei, pastor, mas é um nome difícil, complicado. Mas como é que ele é? É um homem parecido com Jesus. Se você viver uma vida santa, você vai ficar parecido com Jesus e muita gente vai crer na sua palavra. Que Deus o abençoe. É a nossa oração a seu favor. Amém.